Nós estamos avançando um pouquinho no tema obsessão. E hoje nós falaremos dos mecanismos da obsessão, não na forma como nós conhecemos no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema para entender como esse mecanismo que nós vamos falar, ele acontece diariamente, todos os momentos nas reuniões mediúnicas, e os trabalhadores não se dão conta de como é o andamento desse fato que nós vamos relatar aqui. Se nós conseguirmos aprender e apreender, colocar em prática o que nós vamos fazer, as reuniões mediúnicas darão um salto de qualidade no quesito atendimento. Não só o médium vai se sentir melhor, mais seguro, mais capaz, como o dialogador também vai se sentir mais seguro, mais capaz, mais responsável, e o elemento de sustentação vai perceber com clareza o quanto ele é importante. O quanto ele é importante. Se compreendermos e atingirmos esse objetivo, já está de bom tamanho. Primeira coisa, todo mundo conhece, já leu, mas o conhecimento das propriedades do perispírito é a única forma de compreendermos os enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos. Se nós compreendemos as propriedades do perispírito, tudo que aparece para nós em termos de saúde física, passes. Em termos de saúde mental, também ligado à questão do passe. Em termos de questões emocionais, tanto de encarnados quanto de desencarnados, nós solucionaremos com grande acerto em torno de 70% a 80% dos casos que aparecem. Nem todos serão possíveis. Por que isso? O que nós sabemos de perispírito até agora? Que o perispírito é plástico, que ele... O que mais? Que ele é semimaterial, flexível e que está sujeito à vontade. Mas, se nós, tendo esse conhecimento, começarmos a colocar em prática isso que a Sônia falou e isso que nós estamos comentando de uma forma geral, vamos usar um pouco a nossa mente. Se está nessas condições do perispírito semimaterial e está sujeito à nossa vontade, ele tem uma série de propriedades, ele pode ir tanto do microcosmo ao macro. Tudo bem? Como assim? Eu posso, por exemplo, com a minha vontade, fazer com que o meu perispírito fique tão diminuto quanto muito grande, muito gigantesco. Posso fazer isso. E se ele é semimaterial, ele pode trabalhar tanto no lado espiritual quanto no lado material ao mesmo tempo, porque ele é semimaterial. Ele tem uma parte matéria mais densa, condensada, e uma outra parte mais quintessenciada. Por isso que há as ligações com os amigos espirituais e os desdobramentos que nós somos todos capazes de fazer, alguns registrando e outros não. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Outro detalhe que estamos aprofundando um pouco mais. O perispírito arquiva as experiências que vivenciamos, os pensamentos que nós elaboramos e transforma-os em realidade conforme a intensidade com que são projetados. Esses pensamentos, Do espírito. Sim. O espírito projeta e ele é... E depende da intensidade com que é projetado, tanto o encarnado quanto o desencarnado. O que faz com que isso seja cada vez mais intenso? A intensidade e o quanto tempo eu fico permanecendo nessa situação de pensamento elaborado. Se eu penso isso, elaboro um pensamento intensamente e por um tempo constante, longo, no bem, o meu perispírito está registrando todas essas energias mais elevadas. Portanto, ele vai se tornando mais quintessenciado. Se ele é mais quintessenciado,
mais fácil é a comunicação com os amigos espirituais. Aqui está a explicação. Mas se eu inverto esse processo, mais fácil é a minha comunicação com os nossos adversários espirituais, porque ele está se adensando. E atrai o que eu penso. Antônio, Oi? então poderíamos dizer que o médium que está relacionado mais com os inferiores, tá? Ele ainda não conseguiu adaptar-se para falar com os espíritos mais superiores. Não necessariamente, irmão. Tem uma verdade, uma lógica no que você está dizendo. Mas o médium que ainda está muito ligado aos espíritos no atendimento, esses espíritos mais sofredores, mais perversos, é porque ele, aí entra o que você está dizendo, ele ainda está muito perispiritualmente ligado à questão da densidade da matéria. Ele vai atender esses espíritos mesmo. Sim. Mas à medida que ele vai evoluindo no conhecimento, no estudo, e vai mudando o seu potencial de pensar, ele vai quintessenciando e vai começar a o quê? Registrar a presença dos amigos espirituais. Isso também é fato. Mas o fato do perispírito ser quintessenciado facilita o contato com os amigos espirituais e facilita a percepção do espírito mais denso, mais sofredor, não apenas em termos de energia, mas no termo de emoções. O médium registra as emoções do espírito e não aquela agressividade, aquele ódio, aquela raiva. Ele vai registrar as emoções. E é ali onde, ao registrar, o dialogador entra e consegue modificar aquela vibração. Essa colocação que você faz é o que acontece comumente nas reuniões mediúnicas, só que a maioria não percebe. Quando eu digo que esse conhecimento proporciona gradativamente ao médium evoluir e que ele vai perceber com a evolução dele, ele continua atendendo os sofredores, continua atendendo os espíritos baixas energias, mas o médium, ele percebe que vai no íntimo do espírito. Vou dar um exemplo, a diferença. E o médium disse assim para mim, um médium dirigente, ele disse assim para mim: olha, tem um espírito aqui comigo, mas eu acho que você não deve atender. Por que eu não devo atender? Porque ele está muito bravo. Ele está furioso, ele está enraivecido. Eu estou fazendo um esforço enorme para contê-lo, porque senão ele vai quebrar tudo aqui. Esse médium, ele está ainda no campo das sensações físicas. Ele não tem o conhecimento para penetrar no âmago do espírito, que é o que nós estamos buscando aqui, e buscar o sentimento, a emoção, o que faz com que ele se comporte assim. De onde vem essa dor? De onde vem essa violência? É isso que nós temos que buscar. O físico, quando o médium está começando, o médium registra isso. Ele está bravo, ele está zangado, ele está muito triste, ele está chorando. Registra só o externo, só o exterior. Mas o espírito sabe, que muitas vezes nós também não sabemos. O espírito sabe. Sabe? O espírito sabe. Por isso que nós vamos, mais para frente no slide, nós vamos ver que ele sabe, mas ele não permite que o outro perceba. Por isso ele se mostra dessa forma agressiva, violento, querendo bater, querendo quebrar. Para se proteger. Então, muitas vezes, nesse patamar, você acaba, quando o espírito já se aproximou, você já fez essa ligação, você não precisa nem do dialogador para já ter essa percepção. A sua percepção já pega. Então, e o isso dialogador vai Você facilita. pode Ou não, ajudar, né? inclusive, o dialogador. Ou não. Né? Ou não. Vamos pular essa parte. Por isso que o dialogador Aí tem você aula também. induz o dialogador. Você Você faz essa ligação com o dialogador. Por isso que o grupo tem que ser coeso. O grupo tem que ser coeso. Porque se o grupo, todas as vezes, só aqui, atendendo aqui, ó, todas as vezes que o grupo falta muito no trabalho, venho hoje, venho daqui, como acontece lá no canal? Venho hoje, volto daqui 3 semanas, depois venho mais uma vez, volto daqui 4 semanas, cai nesse complexo da dificuldade de sintonia e coesão dos trabalhadores. Mas eu estou Sim, amor. Quando você chega nesse patamar que você está mais para cima, alcançando os espíritos melhores,
você nos mais densos, você começa a perceber o sentimento dele. Até fisicamente o médium ele já não registra toda aquela carga negativa, ele não sai cansado, dolorido e tudo Sim, mais. Fica exatamente. mais para mental. E ele não se recusa da passividade ao espírito. Esse é o Não tem medo. Quando o médium diz assim, eu não vou permitir dar passividade a esse espírito porque eu estou com medo, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo. Ele tem a ferramenta mediúnica que é orgânica, mas não sabe lidar com ela. Precisa de estudo. Ele não tem medo. O médium, quando chega nesse patamar da sensibilidade, da emoção do espírito, ele não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Tudo bem? Está claro mais ou menos até aqui? Eu falei que a aula ia... Eu não sei lá depois da desculpe, eu não li mesmo. A fixação de determinadas ideias impõe-se na face do ser. Vejam bem, exteriorizando o seu comportamento interior. Então o espírito se apresenta como enorme, todo deformado, porque ele está mostrando no seu exterior o que ele tem no interior. E o médium se assusta e corre de volta para o corpo, interrompe a comunicação e não quer saber. E como esse ser que a espiritualidade, os nossos amigos tiveram um trabalhão para trazer, se sente ao ser rejeitado pelo médium. Rejeitado. Não só rejeitado, Ele vai ficar pior. vai ficar pior ainda. Vai ficar Ele vai perder a confiança na espiritualidade. Mais irado. Ele vai ficar E nós sabemos que a partir do momento que eu rompo o meu laço de confiança com quem quer que seja, ninguém me segura onde eu estou. Eu volto para onde eu era. Eu posso, não há como impedir, é livre-arbítrio isso. Eu não quero mais, vocês me enganaram, eu vou voltar para o meu antro de perdidão, como vocês estão dizendo. E volta. Mas aí eu... Deve ou não deve? Você me deixou cafundo. Não. Ele não. O que eu disse foi, o médium acolhe o espírito. O interrogador não está dando resultado. O médium acolhe o espírito. Porque o médium, ele está fazendo a parte dele, isto é, sendo o intermediário daquele espírito. Já está envolvido na energia anímica do médium, já está envolvido nas emoções do médium, o médium já está fazendo a parte dele. Não cabe ao médium, em momento algum, fazer a parte do dialogador. Isso pertence a ele. Mas e se ele fizer? Mas... Exato, é isso que eu quero dizer. Não, ele pode até fazer se ele quiser. Esporadicamente. É livre-arbítrio dele. Quando necessário. Mas o resultado nem sempre é bom. Nem Mas sempre não é é bom. melhor a gente fazer essa interação do que simplesmente perder o diálogo? Você não perde o diálogo. Porque quem perde o diálogo, e na verdade o diálogo em si, as palavras em si não querem dizer nada, e se como o dialogador também está envolvendo o espírito, o médium envolve o dialogador, ele envolve. O que o dialogador vai dizer, se está carregado de amor, de energia, de carinho, vai resolver. Não é o que ele vai falar. Eu posso falar uma coisa, em termos de psiquiatria, eu posso falar tudo de psiquiatria para o espírito de uma forma árida. Eu não estou nem aí com ele. E não vai dar resultado. Aí chega a Sônia e fala assim, meu amigo, pronto, resolveu. Não se perde o diálogo, nada é perdido, atrasa, mas não é perdido. Então o médium tem que se esforçar para fazer o máximo que lhe é dado pela condição da capacidade mediúnica. Se o dialogador não resolveu de uma forma adequada, não se entristeçam, não se sintam culpados, continuem fazendo o trabalho de vocês. Eu posso fazer o diálogo? Pode, não deve. Por quê? Lembrem-se que a conexão é mental. Você, médium, está conectado mentalmente ao espírito e tudo o que ele pensa passa por você e você analisa. E se você está fazendo esse círculo retroalimentar de pensamentos, chega um momento, se não houver uma experiência muito grande do médium, ele não vai conseguir mais discernir o que é pensamento dele e o que é do espírito. Isso é uma loucura isso daí. Bom, já falamos essa, né? O ser que está em estado obsessivo compulsivo, nós vamos explicar isso nas outras aulas, ele está vivenciando intensamente, vocês estão acabando de falar,
intermitentemente uma monoideia, uma ideia única, ele vivencia aquilo o tempo todo. Degenerativa, desagregadora. Agora, olha o que é interessante, da estrutura molecular do perispírito. Está desagregando o perispírito. Está vendo por que não bota no diabo? Eis a questão. Se esse processo estiver acontecendo, dada essa monoideia, o estado obsessivo compulsivo, isto é, esse ciclar o tempo todo, não tira o espírito da situação. E é um momento delicado no qual tem que saber como agir. E às vezes o médium não consegue perceber essa pequena nuance do atendimento. E nem o dialogador, que os amigos sabem, então eles acolhem. Essa condição permite, olha aqui, que entidades perversas e vingativas induzam suas vítimas a assumir posturas bizarras e infelizes mediante largos, isto é, tempos e tempos, processos de hipnose que se deixam arrastar. Essa é uma situação muito delicada. Muitos dos espíritos que vêm para ser atendidos, acolhidos nos diálogos, encaminhados, estão sob efeito de hipnose ainda, de mentalizadores do plano espiritual, que nem estão ali, mas estão sendo controlados por eles. Posso? Claro. Volta um pouquinho só no slide anterior, tem uma coisa escrita lá que eu não entendi. O que tem a ver a monoideia com a desagregação da estrutura molecular do espírito? Vou dar um exemplo material para você, porque se a gente pegar só o empírico não vamos entender. Uma monoideia que pode desarticular, desestruturar molecularmente o nosso organismo físico. Qual poderia ser? Estou doente, estou doente. Estou doente, ou então Entendi. vai degenerando, porque não há energia para sustentar molecularmente a estrutura do corpo todo. É o mesmo que acontece aqui. Acontece essa situação aqui no perispírito. E o perispírito é o que liga os dois planos. Se ele está desestruturando, ele está desarticulando, essa ligação já não funciona direito. E por não funcionar direito, esse estado que fala que nós estamos falando aqui, assumir posturas bizarras e infelizes, é comum você ver em manicômios. As pessoas que nós chamamos de quê? Catatônicas. E por que esse fenômeno ocorre? Por que essa situação obsessivo-compulsiva ocorre? Vamos entender o mecanismo. Ocorre porque existe uma ressonância vibratória. Eu entro em ressonância com ele. E ao entrar em ressonância com ele, o que acontece? Aquele que entra em contato com esses especialistas de hipnose, de mentalização, de mobilização e controle de mente, eles são muito mais inteligentes e têm mais conhecimento. Eles dominam o outro com as suas técnicas. E passam a realizar esses processos perturbadores. E daí entra aquilo que nós estávamos conversando logo antes do começo da aula, da bipolaridade, do condomínio espiritual, porque é esse mecanismo que está funcionando. Portanto, cada um de nós é o arquiteto das suas construções, da felicidade ou da desdita. Eu escolho. E não importa o atendimento que está sendo me dado. Eu posso ter todos os recursos da espiritualidade, mas eu escolho. E ao escolher eu posso estar tanto de um lado, isto é, melhorando cada vez mais, ou nada dando resultado e piorando cada vez mais, por mais que tenha sido socorrido. Porque a minha ressonância vibratória não está com a espiritualidade maior, está com a menor. Essa é a questão. O estado obsessivo compulsivo nos atendimentos das reuniões mediúnicas tem sempre que levar em consideração o livre-arbítrio daquele que está sendo atendido, seja ele espírito encarnado ou desencarnado. Tem que ser levado em consideração. Se não está dando resultado, eu estou dizendo assim, se não está dando resultado o atendimento, o socorro, nós temos exemplos disso, né, Lito? Não é problema, não é a equipe que é ruim, não são os trabalhadores. Não é o médium, não é o dialogador, não é alimento de sustentação. É que o encarnado, ou aquele que está sendo socorrido no plano espiritual, não entra em ressonância com a equipe espiritual. E se não entra em ressonância,
ele não amplia o campo vibracional dele. Como ele não amplia o campo vibracional, ele está no padrão vibratório mais baixo. Vítima fácil de quem? Dos mentalizadores. E aqui está uma parte que a gente tem por entender de Jesus. Busca a verdade e a verdade te libertará. Qual é a verdade daquele momento? Qual é a verdade daquela situação? O que aquele espírito está vivendo? Qual é a dor que ele carrega? Ou quais são as feridas profundas que foram causadas nele? Essa é a busca da verdade. Muitos adquirem o conhecimento dos mecanismos libertadores da vida, que são o quê? O atendimento espiritual, o passe, o diálogo. Muitos conhecem isso, mas continuam optando pela escuridão. É a opção dele. É a opção dele. Da conduta permanecendo em alucinações por longo tempo. Vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, toma medicação, vem para a casa espírita. Toma passe toda semana. Toma passe toda semana, faz cirurgia espiritual e ele opta pela escuridão, não há o que fazer. Muito exato. Tudo bem? Conseguiram pegar essa situação? Por que as leis de Deus estão escritas na consciência? Porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Por isso que é importante a nós, trabalhadores, entender do que ele está tentando fugir. E não o que ele está mostrando, o que ele está tentando esconder. Às vezes ele está fugindo de si mesmo, das atrocidades que ele fez, ou que sofreu. Portanto, aonde ele for, ele vai sempre conduzir o que? A sua estrutura moral e o seu espiritual interior. É isso que nós temos que buscar. Em estados obsessivos compulsivos, esse mecanismo está entrando em ação. A tentativa de fuga de si mesmo. Por isso eu crio uma ideia da qual eu não quero sair, para não sofrer. Eu me acostumo com uma determinada dor, eu não quero outra. Eu me acostumo com ela. Eu gosto dela, né? Na verdade, eu tenho medo da outra dor. Essa é a questão. Não é que eu gosto. Eu já me acostumei com ela. E eu levo. E eu tenho medo que... É melhor com ela do que ou que eu descubra outra pior ainda. Então eu permaneço nessa ideia fechada. Essa realidade interior, e aqui os médiuns percebem isso muito claramente, se exterioriza em ondas de vibração compatível. Os espíritos nobres, como os inferiores, identificam essas ondas. E, portanto, vão se aproximar conforme a constituição da onda. Se a onda exterior que eu estou vibrando ela é elevada, ela é alta, os espíritos nobres identificam e se aproximam. Se ela é baixa, os espíritos nobres identificam, não se aproximam, e os espíritos inferiores se identificam e se aproximam, e ali criam aquilo que chamamos de círculo de contenção do perispírito. Não deixa expandir mais. E o médium ou a própria pessoa diz assim, olha, eu tento, mas eu não consigo. E não consegue mesmo. Porque há uma blindagem em torno dele para que ele não saia daquela situação. Esse é o ciclo que acontece. Está resumido esse ciclo, tá? O mecanismo está na cadeia energética, com espíritos profundamente perversos, e não vamos pensar que não existem espíritos perversos, porque existem malignos, terríveis, que se alimentam dessas emanações deletérias que eu estou emanando, em um círculo vicioso entre o paciente, o hospedeiro e vice-versa. Tá? Quando há uma barreira em torno do perispírito daquele, primeira coisa que nós temos que saber é se aquele que está sendo cercado para aquele campo energético denso quer se libertar daquilo. Primeira coisa. Nós temos que procurar entender isso. Se ele quer se libertar, ele vai conseguir sair. Como é que nós vamos trabalhar isso? Vamos só avançar um pouquinho mais. Como efeito do baixo teor dessas vibrações, a mente, nosso pensamento, degenera na seleção de mensagens. Eu começo a selecionar mensagens de uma forma desequilibrada. Retrai-se, fixando apenas aquelas em que eu sinto prazer. Se eu sinto prazer em uma determinada vibração, eu degenero em torno daquilo e não aceito mais nada que possa chegar, que me possa tirar daquela zona de prazer.
Eu não quero isso. Um exemplo claro disso são os usuários de droga. Eles não querem sair daquilo, embora saibam que é prejudicial. Seria ideal que a vítima compreendesse a situação e desculpasse o agressor. Porém, se isso não ocorre, não é de importância capital. Joana de Ângeles que está dizendo isso. Seria ideal que a vítima compreendesse a situação e desculpasse o agressor. Mas, se isso não ocorre, não é de importância capital. Agora sim. O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. Quando eu, no meu gesto, aí entra o que ela está dizendo, me arrependo e busco o meu reequilíbrio e procuro o meu resgate dos prejuízos que eu causei ao outro, eu me liberto. Por mais que aquele que deseja, seja encarnado ou não, me reter. Porque eu perdoei, eu me desculpei, eu estou tentando consertar o que eu errei. Eu estou, por lei, de causas e efeito, aquele que pratica o bem para si e não deseja praticar o mal, se liberta, e aquele que não perdoa continua prisioneiro de si mesmo. Há o desvincular. Não é tão simples como nós estamos colocando assim. Há um trabalho todo a ser feito. Qual é esse trabalho? Primeiro, ele quer se libertar, como a Sônia disse. O espírito quer se libertar, mas o encarnado não deseja. E o encarnado que vem aqui como vítima, achando e dizendo que ele é o perseguido, mas na verdade ele é o perseguidor. Como é que se liberta o espírito? Na verdade, você tem que tentar entender. Ao trabalhar com o encarnado, o médium percebe quem é o obsessor. E ao perceber quem é o obsessor, ele vai atuar para libertar aquele que é vítima. E ao atuar para libertar aquele que é vítima, quando ele se liberta, o campo magnético de liberdade que ele acabou de adquirir é acentuado pela espiritualidade que vai socorrê-lo. Porque ele já foi socorrido várias vezes, só que o encarnado traz de volta. Às vezes a gente começa.